Muito bom dia, investidores. Sejam bem-vindos. Eu sou Andréa S. Costa e esse é o seu Radar de Fundos, o programa que conecta você às principais informações e movimentações dos fundos imobiliários FIAGROS e FIINFRAS para começar o dia muito bem informado, com informações de peso. Vamos juntos conferir o que movimentou o mercado na segunda e na sexta ao meio-dia. E já sabe, na quarta-feira, um episódio inédito do Café com o FI, o seu podcast de fundos de investimento. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva, acione o sino e compartilhe esse conteúdo com quem também investe em fundos. E sempre começamos com o nosso IFIX. Como vocês podem olhar aí no gráfico, ele fechou na sexta-feira, dia 26 de setembro, a 3.578,66 pontos, ou seja, uma alta aí de 0,27%. E o nosso primeiro fato relevante é do VINO 11, venda da sede da CIA em Alphaville, São Paulo. O valor da venda foi 40 milhões de reais. O ganho por cota, a operação resultou em um prejuízo de 0,152 centavos por cota devido à venda abaixo do valor de aquisição. A TIR, apesar do prejuízo contábil, o imóvel gerou uma TIR de 5,2% ao ano, considerando aí os aluguéis recebidos e a ausência de custos de manutenção. Uso dos recursos. Bem, o valor obtido foi utilizado para recomprar antecipadamente 34,6 milhões em CRIs, reduzindo com isso em cerca de 15% as despesas financeiras do fundo. Qual que é o impacto no rendimento? Bem, a operação ela aumentará a geração mensal de rendimento em aproximadamente 0,001 centavo por cota. E, após a transação, o fundo possui caixa suficiente para honrar suas obrigações até o segundo semestre de 2027. Bem, o próximo fato relevante é o MFII 11, expansão com novos projetos residenciais. Bem, o fundo ele assinou proposta para adquirir dois terrenos em São Paulo, localizados na zona sul e leste, ampliando a sua estratégia de expansão. Bem, o primeiro terreno, uma área de 1.400 metros quadrados, com viabilidade para um edifício residencial multifamiliar de 255 unidades, o valor geral de venda estimado é de 64 milhões de reais. Já o segundo terreno, a área de 24.700 metros quadrados, com potencial para um projeto maior, com 1.077 unidades, e o valor geral de vendas estimado é de 230 milhões de reais. Ambas as aquisições estão em processo de due diligence, etapa que antecede a conclusão do negócio. As aquisições não devem impactar o rendimento no curto prazo. Projeções futuras. 2025, a estimativa de lançamento entre 300 milhões e 350 milhões de reais. 2026, expectativa de crescimento expressivo com previsão de alcançar até 500 milhões em lançamento. E o próximo fato relevante é o HGLG11, lançamento da 10ª emissão de cotas. Ele tem o objetivo de captar até 2,5 bilhões de reais. A quantidade inicial é de 12,3 milhões de cotas. Preço por cota é R$ 162,22. Investimento mínimo são 10 cotas, R$ 1.622,20. Possibilidade de até 25% no volume ofertado, podendo com isso elevar a captação para 2,5 bilhões. A destinação dos recursos, aquisição de imóveis, pagamento de despesas e obrigações, construir aí uma reserva para a caixa. Lembrando que o portfólio hoje do fundo tem 28 ativos e 6 estados, totalizando 1,6 milhões de metros quadrados de área bruta locável, mais de 511 mil cotistas, dividend yield de 8,3% e a última distribuição de cotas aí foi R$ 1,10, realizados aí no dia 12 de setembro. Continuamos aí com o nosso próximo fato relevante. Temos aí o SNEL 11, Sul Energias Limpa. Em 23 de setembro de 2025 foi firmado um contrato de arrendamento por 5 anos com Nuve Energia Limitada para empreendimento em São Bento Abade, em Minas Gerais. O ativo é uma usina solar fotovoltaica de 7,00 MWp, 5,00 MWAC, já conectada à rede da CEMIG desde 12 de agosto de 2025. O projeto já estava construído, mas aguardava conexões
para iniciar a operação, agora destravado. Com a operação plena, estima-se um faturamento mensal de aproximadamente R$ 580 mil, com margem operacional de aproximadamente 74%, que corresponde a cerca de 0,114 centavos por cota, considerando um terço das cotas da emissão usada para a construção. A administração afirma compromisso com diligência, governança e transparência. Nosso próximo fato relevante é a 13ª emissão de cotas do XPML, que visa aí captar até 311,4 milhões de reais, quantidade inicial até 1,84 milhões de cotas, preço por cota R$ 112,61, com taxa de distribuição de 75 centavos, totalizando aí R$ 113,36 por cota. A última negociação de mercado, ao preço de mercado, foi de R$ 104,58, possibilidade de lote adicional até 50% do volume inicial, podendo com isso elevar a captação para 311,4 milhões de reais. A destinação dos recursos, aquisição e expansão de ativos imobiliários já presentes no portfólio do fundo e otimização aí da estrutura de capital. O nosso próximo fato relevante aí é o RBR Alpha RBRF11, evento aprovado da consolidação dos ativos RBRF11 no fundo RBRX11 via troca de ativos por cotas. Consequência, o RBRF será liquidado. Último dia de negociação das cotas será dia 2 de outubro de 2025. A partir do dia 3 de outubro, não será mais possível negociar as cotas no pregão da B3. Cotistas deverão informar seu custo médio de aquisição de cotas entre 7 e 27 de outubro de 2025 pelo portal do investidor. Se não informarem o custo médio, poderá haver recolhimento de imposto de renda na fonte mais alto do que o devido. Cronograma de eventos inclui divulgação do fator de proporção de trocas de cotas, apuração do custo médio e também pagamento aí aos cotistas, previstos para 1º de dezembro de 2025. Não esqueçam, se você é cotista, não perca o prazo para informar aí o custo médio, para que não haja recolhimento de imposto de renda na fonte mais alta. HGLG, ajuste no valor de venda de terreno. Bem, o terreno localizado em São José dos Campos, São Paulo, área original 169 mil metros quadrados, área após desmembramento 146,9 mil metros quadrados, preço original 12,5 milhões de reais, novo preço ajustado 10,8 milhões de reais, valor por metro quadrado R$ 73,87. Condições de pagamento: parcelas mensais de 50 mil até a aprovação do loteamento e ou até novembro de 2028. Saldo restante quitado em até 60 dias após essa data, valor corrigido pelo IPCA. Finalização depende da superação de condições previstas no aditivo ao contrato. RRCI 11, possível troca de gestor. Bem, os cotistas detentores de 10,43% das cotas solicitaram aí a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a substituição do atual gestor RB Capital pela Iguana Investimentos. A administradora BRL Trust informou que, após concluir a análise da solicitação, poderá, com isso, convocar uma assembleia em até 30 dias. O tipo do fundo imobiliário de recebíveis, também conhecido como fundo de papel, tem 1.600 cotistas. Em agosto, cerca de 91% do patrimônio líquido estava alocado em CRIs. Duração média da carteira, ou duration da carteira, 2,7 anos. Indexador principal IPCA, representando em 64% do total. Setor predominante, construção civil, com 40% do portfólio. No último dia 12, o fundo distribuiu 85 centavos por cota, apresentando um dividend yield aí anualizado de 12,35%. O próximo fato relevante é a emissão de cotas do KNCR11, a 12ª emissão. Com o objetivo de captar 2,5 bilhões de reais, a quantidade inicial de 24.555.544 cotas, preço por cota R$ 101,71, valor patrimonial em 29 de agosto de 2025, volume total da oferta 2,4
bilhões de reais, possibilidade de lote adicional até 20% do valor inicial, aí, podendo elevar a captação para 2,9 bilhões. Destinação do recurso: aquisição de ativos imobiliários, pagamento de despesas e obrigações, construção aí de uma reserva de caixa. E o próximo fato relevante é o RECT 11. Imóveis vendidos, conjuntos comerciais número 91, bloco A, nono andar, e número 101, bloco A, décimo andar, localizados na Torre Sul do subcondomínio comercial Canopus Corporate Alphaville, em Barueri. Área: 2.274,44 metros quadrados, área Bowman. O comprador foi o Carapaça Holding Participações Limitadas, valor da venda 13 milhões. Condições de pagamento: sinal pago na assinatura do contrato, 60 parcelas mensais corrigidas pela variação positiva do IPCA. A partir da data da venda, o comprador assume o pagamento do IPTU, condomínio e demais despesas incidentes sobre os imóveis. Finalização depende aí de superações de condições previstas no contrato. Próximo fato relevante: BRCR 11, redução voluntária na taxa de gestão. Taxa de gestão anterior 1,50% ao ano, nova taxa de gestão 1,10% ao ano. Redução percentual aproximadamente 27%. O período de vigência, a redução será mantida até setembro de 2028. O objetivo é reforçar o alinhamento de interesse entre gestora e os cotistas do fundo, e essa redução já está em vigor desde 2015. O MFI 11 aumentou sua fatia no loteamento Dam Rafite 2 em Uberaba, Minas Gerais, passando a deter 37% do VGV, 133,5 milhões de reais. Aquisição feita com pagamento em dinheiro mais dação de lotes, impacto neutro no curto prazo nos rendimentos, pois o projeto ainda está no início. O próximo fato relevante: o fundo RNGO11 firmou contrato de locação com a JV Transportes Especializados para 339 metros quadrados no sétimo andar da Torre Demini em Alphaville, Barueri. O imóvel foi entregue no formato plug and play, pronto para uso imediato, prazo de contrato 5 anos, com reajustes pelo IPCA em multa de 3 aluguéis em caso de rescisão antecipada. O impacto estimado: bem, a medida reduz a vacância física para 17,8%, prevê-se um incremento aí de 1 centavo por cota por mês. Resultado: a gestão afirma que vai continuar adaptando espaços vagos para acelerar a ocupação e otimização da performance. Próximo fato relevante: TRXF11. Foi aprovada a 12ª emissão de cotas do fundo, mínimo 99.682 cotas e máximo de 19.960.080 cotas a R$ 100,20 cada, mais a taxa de distribuição de 13 centavos, ou seja, preço final da subscrição R$ 100,33. Público-alvo: investidores profissionais. O recurso captado será usado para investimentos em ativos em desenvolvimento, build-to-suit, e operações de sale-leaseback ou aquisição de novos imóveis conforme política do fundo. Os cotistas atuais terão direito de preferência na subscrição proporcional. O fator é de 0,61428324696 para exercer entre 6 de outubro e 16 de outubro via B3 e até 17/10 via escriturador. O cronograma indicativo destaca etapas como data do corte 2 de outubro, liquidação em 17 de outubro, encerramento de subscrição e alocações até 27 de novembro, divulgação final até 24 de março de 2026. Próximo fato relevante: JPPA. O fundo propõe a união de ativos do RBHG, Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade, com sua base de investidores. A operação será feita por meio de aquisição de ativos do RBHG com emissão de novas cotas do JPPA, inclusivas compensação de crédito. Após a transação, o ARBHG será dissolvido e liquidado, e seus cotistas receberão cotas do JPPA. O valor da aquisição, conforme os ativos estiverem contabilizados no patrimônio do RBHG no momento da aquisição. A operação depende da aprovação da Assembleia do RBHG e de condições precedentes previstas. Novas cotas serão emitidas via quarta emissão do JPPA, integralizadas ou compensadas conforme os termos. Novas informações e etapas serão divulgadas ao mercado conforme avanços.
E aqui vem uma notícia que saiu essa semana aí a respeito da proposta de novas regras de isenção para fundos imobiliários e fiagros. O relator da NP 1303/25, alternativa ao IOF, o deputado Carlos Zarantini propõe mudanças nas condições de isenção de IR para FIIs e FIAGROS. A isenção de IR sobre dividendos só valeria se o fundo tivesse mais 100 cotistas ou mais e nenhum cotista que possuísse mais de 10% de cotas emitidas. Caso contrário, os proventos seriam tributados em 5%. Também perderia isenção se um conjunto de pessoas ligadas ter 30% ou mais dos dividendos ou das cotas. Na venda de cotas, o ganho de capital, a alíquota proposta cairia de 20% para 17,5%. Proposta aí altera o modelo de distribuição de regime caixa, distribuir mínimo de 95% do lucro, para regime de competências, como já é feito nos fiagros. E a agenda de rendimentos, temos aí o Betra 11, rendimento 40 centavos, pagamento dia 30 de setembro, e o HGFF 11, rendimento de R$ 1,99, pagamento aí dia 3 de outubro. E assim encerramos o nosso radar de hoje. Aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar este conteúdo com quem também investe em fundos. Queremos que cada investidor tenha acesso às informações que fazem aí toda a diferença na hora de tomada de decisão diária. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.